Olá, meu nome é Amanda Pichontecosta, eu sou aqui do canal Orientação do Alto, onde a gente aprende muito sobre astrologia. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Lua e Saturno em aspecto. Pode ser um trígono, uma quadratura, um sexto, uma conjunção, enfim, independente do aspecto, eu vou tentar subdividir, né, para a gente conseguir compreender melhor. Mas cada caso é um caso, cada mapa é único, cada contexto é único, e a gente vai ter uma infinidade de possibilidades de manifestações, tá? Então é muito delicado, complicado fazer esse tipo de vídeo, né? Porque a gente pode ter algumas palavras-chave, a gente pode ter ali o simbolismo do aspecto em si, mas quando ele é colocado em um contexto de mapa e um contexto de vida, ele pode ter milhares de manifestações. E além disso, então, né, espero que vocês tenham compreensão, né? Agende uma consulta para saber especificamente do seu caso, do seu mapa. Meu contato está sempre na descrição aqui do vídeo, para entrar em contato, para saber como funciona a consulta, valores, e eu também dou aulas, né? Então, é isso. Então, quando a gente fala sobre a Lua e Saturno, quando a gente fala sobre qualquer tipo de aspecto, né, de planetas, a gente precisa observar qual que é o maior. Todos os planetas são atores, né, são agentes. Mas qual que é o maior agente e qual é o maior qualitativo? Às vezes, os dois são mais agentes, então fica um pouco mais difícil da gente discernir, ou às vezes os dois são bem qualitativos, né? No caso de Saturno e Lua, a gente vai ter uma diferença muito grande, porque os dois, eles têm algumas semelhanças, por exemplo, o ciclo deles, né? Um é 28 dias e outro é 28 anos. Mas é só nisso que eles se encontram. Depois eles vão ter uma grande dispersão. Justamente por conta dessa distância, né? O mais próximo e o mais longe visível, né? A olho nu, fora a própria natureza deles, né? A Lua é muito mais flexível e Saturno é muito mais rígido, né? É muito diferente. E aí, nisso, a gente vai perceber que a Lua, ela tá muito mais próxima de nós, então ela acaba sendo muito mais agente, e o Saturno, por conta da distância, e ele tem uma modulação bem particular, peculiar, dependendo das casas que ele rege, dos assuntos que ele está trazendo nesse mapa, é, a gente vai ver ele mais qualitativo. Então, ele vai dar alguns atributos para essa lua, ok? Então, de palavras-chave para Saturno, a gente vai ter Cronos, né? Que ele é o senhor do tempo, limites, restrições, responsabilidades, algo que se castra, né? Que se recolhe, que se limita, que colocam limites, margens, é, o fim da vida, ele é o ceifador, então tem essa coisa de colheita, ele é muito mais pesado, avesso à vida. Enquanto que a lua, ela é uma doadora da vida, ela tem essas palavras-chave de nutrição, alimentação, maternidade, colheitas no sentido de plantio também, né, do ciclo da vida. Então, a gente vai ter também a questão é, totalmente fora de compromissos com o tempo, né, para coisas cancerianas e lunares, que é o domicílio da Lua é Câncer, a gente vai ter algo assim com muita dificuldade em cumprir horários. E Saturno é o próprio tempo, então ele é muito incisivo e direto nessa questão de cumprir horários. Uma lua em Capricórnio, uma lua em Aquário, a gente vai ver algumas dessas características. Então é muito interessante assistir esses vídeos também para complementar essa aula do que eu estou passando. Vocês vão ver outras coisas que podem ser bem semelhantes aqui. No caso de uma conjunção de Saturno e Lua, a gente vai ter uma Lua revestida com essas características, né? Mais seca, tentando entender o que se sente, com menos afeto, menos carinho, mais cobrança, mais responsabilidade, mais crítica, analítica, é, uma percepção mais dura da realidade, maior é, restrição emocional, não se deixa afetar por muitas coisas, não vai se deixar envolver muito facilmente, tende a ser mais solitária, tende a preferir se isolar, principalmente se ela estiver no reino de Saturno, ou seja, se o Saturno estiver mais forte do que a Lua, se tiver num domicílio, exaltação de Saturno, né? E principalmente no caso, por exemplo, que a gente encontra no signo de Capricórnio, que além de ser
um signo de exílio para a Lua, é um signo de domicílio para Saturno. Então, a gente vai ver bem fortemente essas características, tá? Se Saturno for o significador paterno, nesse caso, a gente pode até ver um pai e uma mãe unidos, ou uma mãe sob o domínio do pai, ou um pai mais afetivo também, tá? Principalmente se a gente tiver um domicílio, uma dignidade para a Lua, e o Saturno tiver mais enfraquecido. Aí, nesse caso, pode até ser um pai sob os domínios da mãe, né? Ou o pai bem no lugar da mãe, uma inversão de papéis ali, de quem vai ser mais afetivo e quem vai colocar mais limites, né? Porque a gente vai sempre encontrar essa dinâmica nos relacionamentos de casal com os filhos. Um vai ser aquele que vai ser o mais chato, que vai cobrar, né? E o outro é mais legalzão, mais tranquilo. E pode ter essas oscilações, né? Mas no geral, a gente vê a mãe mais afetiva, acolhedora, tanto que a criança, quando cai, o que que ela pede? Ela chora por quem? Mãe, né? Porque ela quer um colo, ela quer um acolhimento, ela quer um carinho, ela quer, né? Então, quando tem um apuro, uma situação para resolver, algo mais forte, a criança tende a ir direto ao pai, principalmente na questão de força, de proteção, né, de defender. Então é natural, é instintivo, né, esses tipos de papéis. É claro que cada caso é um caso, há ressalvas, etc, né, gente? Pelo amor de Deus. Enfim. Então, uma conjunção é basicamente isso. Quando a gente tem um aspecto harmônico, né, um trígono, um sextil, a gente pode ter um pouco mais de equilíbrio, num sentido para a Lua, principalmente. Então, uma forma de ponderar o que se sente, de tentar entender com mais maturidade, de olhar os sentimentos como uma responsabilidade, de ter maturidade emocional, inteligência emocional, de memória principalmente experiências do passado, relíquias, álbuns de fotografia, coisas que são importantes para a família, manter a tradição familiar também. A gente pode ver esses elementos também na conjunção, né? Mas eles podem estar mais equilibrados quando for em um aspecto harmônico ali. No caso de quadraturas ou oposições, a gente vai ver mais as características negativas de um Saturno imposto à Lua, que seria essa dificuldade de se abrir emocionalmente, de expressar o que se sente, de de uma cobrança muito grande, né, emocional, uma carência, um vazio emocional, até uma mãe muito restritiva e impositiva, ou uma mãe que era aflita por essas cobranças de Saturno, né? A gente pode ter essas características. No geral, ele pode trazer alguma restrição na saúde emocional, principalmente sentimentos associados à tristeza, melancolia, solidão, né? Depressão, precisa se ter sempre muita atenção e cuidado a esse tipo de sentimento predominante. Isso vai acontecer também numa lua em domicílio de Saturno, principalmente em Capricórnio, que é o detrimento para a lua, né, uma debilidade para a lua. Esses tipos de sentimentos, né, de maior, fica soturna, né, noturna, aquelas características mais saturninas, mais pensando em relação à finitude das coisas, à finitude da vida, à efemeridade de tudo, o que que dura, o que que não dura, as responsabilidades emocionais pelos outros, responsabilidades afetivas, divagar muito sobre os sentimentos pessoais e as relações pessoais. Pode também ter um sentimento de exílio na própria pátria, então não se sentir pertencente ou questionar esse pertencimento, né? Brasileiro com síndrome de vira-lata, né? Eu não sou daqui, não gosto do Brasil. É muito essa característica de Lua com Saturno, Lua em domicílio de Saturno, né? Ou em um sentimento ali de quadratura, né? Quando a Lua está bem aflita por esse Saturno. Então a pessoa não gosta muito do lugar onde ela nasceu, pode ser a cidade, pode ser o bairro, pode ser o país, pode ser a língua, o idioma, pode ser os costumes, os hábitos, tudo isso pode derivar do primeiro contato com a mãe, né? Uma mãe um pouco mais fria, que não pôde amamentar ou precisou trabalhar, que era mais prática, então ela tinha algumas coisas para resolver e não podia dar tanto aquele afeto, aquela atenção cheia de frufruzinhos, né? Então, houve ali
uma necessidade de amadurecer muito cedo, de pegar responsabilidades muito cedo, de cuidar dos irmãos mais novos, de cuidar da casa, de tirar notas boas, de não dar trabalho, né? Então, tudo isso tem relação ali com esses aspectos. E aí eles tendem a ser mais ruins e restritivos quando a gente vê uma lua aflita, uma lua em aspecto de tensão com Saturno, tende a ficar uma característica mais pesada. Mas se o Saturno estiver ajudando, ou se tiver um aspecto mais harmônico, a gente vai ver algo mais equilibrado, que não afeta tanto a qualidade de vida desse indivíduo, nem a saúde mental, emocional. Ah, Saturno e Lua pode ser frios no corpo, né? Extremidades frias, resfriados, coisas assim. E também doenças crônicas emocionais, né? Como eu falei da própria depressão, aquela coisa que vem aos pouquinhos e trava, derruba, segura, coisas nesse sentido. Pode ser alguma situação também no sistema digestivo, porque a lua ela trabalha um pouco nessa questão da digestão e na circulação e na nutrição. Algumas restrições alimentares, gostos estranhos, né, de forma de se alimentar, ter mais seletividade alimentar também pode ser, ou qualquer situação emocional já alterar o paladar, né, ou ficar totalmente sem fome, ou ter alguma compulsão alimentar, mas normalmente é restrição alimentar, né? Então, perde o apetite quando tá muito triste, ou perde o apetite quando tá apático, só tem apetite quando tá feliz, né? Pode ser falta de vitaminas, falta de nutrientes, dificuldade de absorção de vitaminas também, também pode estar relacionado a essas situações de saúde, né? Enfim, gente, tem muita associação, muitas coisas que podem ser, depende se esses aspectos são aplicativos, separativos, em qual casa que cai, quais casas estão regendo, como é que está a sua mentalidade, como é que está o seu temperamento, para definir e modular tudo isso. Então, cada caso é único. Se você quer saber mais detalhes, tanto em questão de aula ou consulta, é só mandar uma mensagem, meu contato está sempre aqui na descrição, mas eu adoro ensinar para vocês por aqui também. Então pode deixar sua sugestão de outros temas que você gostaria de ouvir aqui no canal e acompanhar também os outros vídeos, né? Se você não se inscreveu e está vendo meus vídeos, faça o favor de se inscrever, dá o like, porque isso ajuda muito no meu engajamento, ajuda muito aqui no meu trabalho nessa plataforma.